Olá, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Marcos e esse canal é o canal Novo Mundo. A palavra de Deus, ela nos foi transmitida por diversas pessoas. Entre elas está Paulo, nosso irmão Paulo. Mas Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, nos versículos de 13 a 16, ele nos exorta para ficarmos atentos a este fato, que a palavra é de Deus, o escrito é de Deus. Ele, Paulo, como muitos outros, são só instrumentos, mas é Deus falando. É Deus falando, nos transmitindo uma lição. E nessa passagem de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do 13 ao 16, Paulo aqui faz menção à perseguição que os cristãos sofriam na época e que ainda sofrem. Veja bem, eu estou falando os cristãos, eu não estou falando de uma denominação religiosa, seja ela qual for. Se ela prega Jesus Cristo, é cristã. Entende? Eu vou ler para vocês essa passagem, vou ler devagar, para que você entenda que, na época, existia um grupo étnico que perseguia os cristãos. Depois desse grupo foi o Império Romano, e hoje os cristãos são perseguidos no mundo todo por causa da sua crença, por causa da sua fé. E Paulo diz que, que as pessoas depositem fé, que creiam, creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que veio à Terra para cumprir um propósito. Cumpriu esse propósito e foi arrebatado para junto do seu Pai. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que foi enviado por Deus à Terra para que a humanidade tenha esperança de vida eterna. Vamos ler. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 13 ao 16. Agradecemos a Deus, nosso Pai, pela leitura da sua santa palavra. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus, é que ao receberem a palavra que nos ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus, porque também vocês sofreram da parte de seus patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Ou seja, a perseguição aos discípulos de Jesus Cristo era ferrenha. Mas quem perseguia os cristãos? Os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram. Não agradam a Deus e são adversários de todos. Paulo aqui coloca os judeus como os maiores perseguidores dos discípulos de Jesus Cristo na época, lá no primeiro século. Depois dos judeus foram os romanos e de lá para cá muitas nações passaram a perseguir também os cristãos. Mas Paulo aqui faz menção faz uma acusação severa
aos judeus da época, dizendo, os quais não somente mataram Jesus Cristo e os profetas, como também nos perseguiram. Paulo era um perseguidor, até que, numa de suas viagens, Jesus Cristo parou ele. E ele se tornou a pessoa que se tornou. O que eu quero dizer a você? Não importa. Não importa. Porque você veja, mesmo com tudo isso que está acontecendo, a verdade seguiu. O cristianismo seguiu. Vamos terminar a leitura. Não agradam a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos. Ou seja, nem as pessoas do mundo, os judeus queriam que os cristãos da época falassem para que fossem salvas, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, ou seja, só aumentavam a culpa deles. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. Hoje nós sabemos que existem milhões de judeus cristãos, como existem também milhões de judeus que ainda esperam o Messias. O cristianismo se espalhou por toda a terra, mas ainda é perseguido pela sua forma de devoção, de adoração, em vários países do mundo. Mas o ponto aqui, que eu quero deixar bem claro, é o seguinte. Paulo diz que o que ele ensina, o que aquelas pessoas aprenderam e ouviram, não provinha dele, um humano, mas de Deus. Eles não estavam aprendendo a palavra humana, estavam aprendendo a palavra de Deus. Eu vou ler novamente essa partezinha que está aqui no escrito. Ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus. Então, o que eu li agora, para você que está me ouvindo, não foi o que Paulo falou ou o que eu estou lendo. É a palavra de Deus. Mas ele diz um ponto interessante aqui, ó. Tanto é assim, irmãos, não, e a qual está atuando eficazmente em vocês, a qual está atuando em você, com eficácia em vocês, os que creem. Os que creem, porque quem não crê, o que eu li é um relato comum, é uma história. Não tem nada de espiritual aqui. Mas para aqueles que creem, é a palavra de Deus. É a palavra da salvação. É a palavra que vai te levar para o novo mundo. Escute bem isso. Quando você estiver lendo a palavra de Deus, ou ouvindo a palavra de Deus, é a palavra que vai ser determinante para você entrar no novo mundo. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, nosso Salvador. Devemos ter fé e esperança. Devemos acreditar para que nós sigamos. E Jesus Cristo mesmo, que é Deus, disse: quem crê em mim, mesmo que morra, viverá novamente. Então não importa, a partir do momento que você crê que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, e que ela está falando é para o seu benefício, creia firmemente nisso. Ué, isso custa tão caro para você assim? É? Isso custa caro para você acreditar em Jesus Cristo, no Pai dele? Por quê?
é uma coisa simples e fácil. Deus sempre age conosco, humanos, de maneira que nós temos acesso de maneira simples e facilmente. E ele está dizendo, tenha fé, acredite. Paulo está dizendo, não transmitimos a vocês palavras humanas, mas a palavra de Deus. E é isso que eu estou fazendo. Quando eu falo para você as coisas que falo, eu digo, pesquise, pá, pegue os textos que eu estou lendo, leia com atenção, porque você está sendo preparado para um novo mundo. Acredite, tudo isso aí vai passar. Uma hora vai passar. Que você esteja lá. Fique com Deus. Deus abençoe.